Olá, boa noite, boa manhã, boa madrugada, boa tarde. Não importando a hora que meus amigos, meus irmãos, porque vocês são assim, eu não vejo vocês como seguidores, eu vejo vocês como amigos, irmãos, porque somos, querendo ou não, a humanidade em si, somos irmãos no geral, né? Somos irmãos em Cristo, somos irmãos em Deus, somos todos uma só carne. Então, somos irmãos sim, não importando o credo religioso de cada um. Obrigado aos amigos do Quai que estão chegando, fiquem à vontade. Os amigos do Face que porventura estão chegando também, fiquem à vontade. Para não me alongar muito, né, porque a gente sabe que a gente acaba se alongando, né, é uma obra aberta, né, tem início, mas a gente não sabe quando vai ser o fim. Nós já fizemos a oração de abertura do nosso projeto, né? Que aqui já é diferente de sexta-feira da gravação de ontem. Aqui é o projeto desde o dia 1º de janeiro até aonde for, que eu acho que vai até setembro, outubro nesse ritmo, que é nós lermos o Novo Testamento página por página, parábola por palavra, passagem por passagem de Cristo. E isso demanda tempo, né? São 600 páginas, então não dá para fazer o semanal, porque daí levaria uns 10 anos. Então, a proposta e o desafio é diário. Lógico, tem um dia que dá, um dia que não dá, um dia que tem compromissos, um dia que aparece alguém, mas a gente, se não grava naquele dia, grava no outro dia. Se não grava naquele mesmo dia, grava no horário diferente, mas que grava, grava. Né? Então, nós já fizemos a prece de abertura. E a nossa leitura de hoje, para os amigos do Face já está o título, mas para os amigos aqui do Quai, como é a live, né, como é ao vivo, não tem como eu escrever assim, pelo menos o velho aqui não, o velho aqui ainda não se familiarizou, né, é velho. Então, mais tarde, nos cortes, estará o título com certeza. Mas o título é Parábola da Rede. Então, como todos sabemos, né, vou ler primeiro. Ela é curta, é diferente da leitura do outro, da sexta-feira. Eu vou ler e depois nós pincelamos, né, algumas frases que chamam a atenção. Vou pegar um resumo que eu fiz também de algumas coisas que eu pesquisei, que eu fui atrás, né, que eu procurei. Deixa eu ajeitar um pouco o cabelo que me resta. E bora lá? Bora lá? Parábola da rede. E novamente, ó, Jesus, de novo, né, comparando, ou seja, Jesus queria e quer, porque quer que nós compreendamos e entendemos o que é o reino dos céus, porque só nós, que já lemos umas 3, 4, não, 1, 2, 3, 4 parábolas de Jesus comparando o reino dos céus com alguma coisa. Ele não iria fazer à toa, né? Ele queria que nós memorizássemos e internizássemos dentro de nossos corações, né? Internalizássemos dentro dos nossos corações. Gravássemos no nosso coração. Pronto. Então, Jesus continua. E novamente, Jesus falando, né? O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe, ou toda espécie de peixe. Quando essa rede ficou cheia, depois de a puxarem, trazerem para a praia e de se sentarem, quem sentou? Os pescadores, recolheram os bons em recipientes, né, em baldes, em bacias, em caixas brancas, caixas vermelhas, e os deteriorados, né, os que não estavam prestando, não ia dar uma boa venda, ninguém iria comprar, porque é assim que acontece nas pescarias, jogaram fora, né, botaram nas caixas vermelhas. Aí Jesus continua, assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados
do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Jesus pergunta, vocês estão entendendo todas essas coisas que eu estou falando? Aí o povo responde a Jesus, né? Sim, mestre, sim, 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 sim. E então Jesus continua. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante, é comparado, deixa eu tomar uma água. Tá muito calor aqui no sul. No sul de vez em quando faz calor. Não é só o que vocês veem nas redes sociais aí, que é frio, 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 não, de vez em quando faz calor. Nós somos brasileiros também. Ali haverá pranto, né? E todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa. Ou comparou com um dono de casa, né? Dono da casa, senhor da casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Pronto, parou, acabou a leitura, já era. Agora vamos para o nosso estudo, nossa leitura. Primeiro vamos... A maioria que já sabe, né? Mas eu sempre gosto de procurar o dicionário, né? Para ficar mais didático e para nós entendermos o que aquela palavra significa, por mais que a maioria de nós já sabemos, né? Que nem aqui, a rede. Então, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Rede, o que é rede? É rede de pescar, uma coisa larga. A maioria de nós já vimos, ou vimos pessoalmente, né, com algum conhecido, alguém que gosta de pescaria, fim de semana, ou pescadores de verdade, ou com certeza, né, nesses canais de caça e pesca, de pescaria que tem, né, TV Fish, né, na TV a cabo. Então, com certeza já vimos a rede, né, ela lançada no mar, tá. Que coisa todo gênero de peixe, quando ficou cheia depois, receber. Assim será na consumação. O que é consumação? Nesse contexto, o ato ou efeito de completar, de terminar, consumação, término. Então, é como se dissesse assim, ó, quando ficou cheio, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolher os bons, o recipiente e os deteriorar jogar fora. Assim vai acontecer na consumação, ou seja, assim vai acontecer no término, né? da era. O que é a era? Né? Idade, século, tempo muito longo, porque daquela época para cá é muito longo, né? E aí qual é a outra palavrinha? Sairão separados os malvados. Então a palavrinha malvado, né? Mal, literalmente mal, malvado, malevolente, maligno, um malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. O ímpio, eu gosto muito dessa palavra, né? Nós religiosos gostamos muito dessa palavra. Ímpio, que nem pouca gente sabe o que é. Aí não se ofende. Ímpio. No grego clássico, a expressão significava sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mau, causador de infortúnio. Ou seja, no grego, lá na Grécia, naquela época e até hoje, no dicionário deles, no dialeto deles, na linguagem dos gregos, né, da Grécia, gregas, é isso aqui, ó. No grego, né, essa expressão de malvado é miserável, indigno, como também mau, causador de infortúnio, perigoso. Já no Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado, de mal, maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, que as pessoas confundem com o capiroto, né? Satanás era o adjetivo de adversário. Sai daqui, Satanás. Então Jesus disse, sai daqui, meu adversário.
Foi isso que Jesus disse. Mas cada um com a sua religião, cada um com a sua entendimento. Aqui é um livro aberto. Aqui é para novos pensamentos, novas ideias. Né? Se tocar no coração, você está com a mente liberta dos preconceitos, liberta para a nova era. Então tá. Então, já entendemos as palavrinhas que a gente encontra no Novo Testamento, no texto, nas parábolas, né? Para poder entender o contexto. Agora, vamos voltar lá. E qual é o tema central? O tema central do nosso... Eu anotei para não esquecer, para não sair fora da casinha, né? Porque é muita coisa. Ó, a ideia geral dessa parábola, né, da parábola da rede, Jesus está falando de uma transição planetária, fim de um processo evolutivo. Porque senão não teria sentido, né? Se Jesus falava para aquele povo, há 2030 anos atrás, já morreram. Os ossos já se desmancharam. Como é que vai voltar? Como as pessoas imaginam, a maioria, que voltaria com o mesmo corpo, com a mesma cara, com o mesmo, né, com o mesmo osso. Não, assim não é. Então Jesus está falando do futuro, da evolução. Né? E quando nós entramos nessa parte aqui, ó, novamente o reino do céu é semelhante a uma rede, lançada ao mar, rede. Então a rede nós temos que ter como o reino dos céus, o céu, né? A coluna espiritual. Ela é lançada para pegar todos. Ela puxa todos. Então, todos nós podemos alcançar o reino dos céus. Seja os homens bons, as mulheres boas, seja os homens ruins, as mulheres ruins. Deus não está condenando ninguém. Deus não está tirando a oportunidade, a chance do que o homem bom e o homem ruim tem. Tem a mesma. Por quê? Porque a rede, assim como na rede física, ela captura todo peixe que caber ali, né? E não conseguir sair, escapar pelos vãos ali da cordinha, né? Da rede. Aí é peixe ruim, é peixe que não dá para se alimentar, é peixe com veneno, que tem, né? É peixe... Todas as espécies de peixe que naquele momento que os pescadores puxaram. Só que, então, a rede é o reino dos céus. Então, já está lançado. Os peixes somos nós, seres humanos. Nós somos os peixes. E há uma diversidade enorme, não há? Tem todos os caracteres de virtudes possíveis e inimagináveis nos seres humanos. Nós vemos todas as tribos, todas as comunidades, todas as pessoas, uns diferentes dos outros. Isso por quê? Porque é o grau de evolução. Uns estão um pouquinho mais evoluídos, outros estão um pouquinho menos. Uns entendem um pouquinho mais, outros entendem um pouquinho menos. Uns já são bondosos, caridosos, benevolentes, outros nem tantos. Uns já são totalmente cruéis, bandidos e pá. Então, o peixe somos nós. Então, tá, tudo bem. E aí, quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons espíritos. E a notícia, minha gente, que nós viemos falando e esclarecendo e ampliando, principalmente nos últimos 20 anos, já começou. A puxada de rede, os anjos, Deus, já puxou, está puxando. E já está começando a separação. Porque
como estamos falando transição planetária, não é como as pessoas pensam que... Porque eu até separei uma pergunta que é comum, né? Eu não sei se eu deixo para o final, como eu ia fazer, ou eu faço agora. Acho que eu vou fazer agora. E depois eu faço de novo. Né? Que é a pergunta mais comum quando a gente entra em contato com essa parábola, para quem está de fora dessa visão que nós temos, que é assim, ó. A pergunta mais frequente é assim, ó. A impressão da parábola da rede nos passa a impressão de um julgamento final e não de uma fase de evolução. Será que foi daí que muitas pessoas, muitas doutrinas, né, acreditam, creem em apenas uma vida, encarnados, como nós hoje? Essa é a pergunta, que é a mais frequente quando as pessoas entram em contato, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja num ateu, quando abre a Bíblia e resolve, eu vou ler hoje essa parábola da rede, né? A impressão que dá é essa aí, né? A impressão de um julgamento final e não de uma fase de evolução. Será que foi daí que muitos creem em apenas uma vida encarnados? Aí a resposta, com certeza é daí. Mas, graças a Deus, Deus nos trouxe a doutrina para clarear a percepção da justiça. Por quê? Porque, para ser justo, né, Jesus já falou isso. Jesus deu toda a lista do que iria acontecer para ter essa transição planetária, né? Passarmos do mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, depende da visão, né? Para um mundo regenerador. Mas, Eduardo, tá ficando doido? Jesus não falou? Jesus nunca falou isso? Jesus falou. Sabe aonde que Jesus falou? Eu até anotei aqui para não esquecer. Jesus nos fala da transição planetária no último sermão que ele falou, né, quando estava indo embora, né? No último sermão que Jesus falou, Jesus profetizou. Jesus nos fala nesse sermão tudo, né, ele nos dá a lista, tudo o que iria acontecer com a humanidade até que ela iria virar um novo mundo de regeneração. É onde alguns irmãos interpretam que é o apocalipse, que é o fim do mundo, que o planeta vai explodir, vai queimar tudo e não sei o que. Não. Infelizmente, tenho que dizer isso. Não será assim. O que vai mudar somos nós. Nós que temos que mudar. E as últimas chamadas já estão acontecendo. Como a rede puxou, já puxou. Já estão separando. E é por isso que nos últimos 20, 30, na verdade uns 40 anos, né? Bateu no meio, mas é verdade. Nos últimos 40 anos, nos últimos 40, 50 anos, e agora nos últimos 20 anos, 25 anos, a coisa aumentou. E não é imaginação minha. Apesar de eu não ter filhos, eu pesquiso na surdina, olhando, observando, anotando, perguntando para os pais, para os tios, para as tias, para os avós, como quem não quer nada, como é que é as crianças de hoje, como eles agem, como eles conversam, como eles dialogam, quais os pensamentos, as ideias deles lá na tenridade, 4, 5 anos de idade, 6, 7, 8, que ainda estão em formação, e comparo com a minha geração, com as gerações anteriores e mais anteriores. E o que nós percebemos? Que não é uma paixão de um pai, uma paixão de uma mãe que fica cega e vê que o filho é maravilhoso, a filha é maravilhosa. Não, é global. As crianças de hoje, com 5, 6, 7 anos, 8 anos, e as de 15, 20,
né? São ou não são mais desenvolvidas na fala, intelectuais, né? Inteligentes, até na moral mesmo, né? Perante, comparando a nós mesmos quando tínhamos a idade deles. Sem preconceito, sem nada. Com certeza nós vamos ver que nossos filhos, as crianças que convivem conosco, ou nós vemos em algum lugar, no meu caso, né? São muito, mas muito, infinitamente mais inteligentes, mais amorosos, mais calorosos, mais receptivos, de alguma forma. De alguma forma eles têm algo a mais, são mais sensíveis, têm mais mediunidade do que eu, do que quem tem mediunidade, né? Por que é isso? Porque está nascendo e cada vez mais estão vindo sementes estelares para justamente ampliar, acelerar a nossa evolução, o nosso crescimento. E é por isso que nos últimos 20 anos, exatamente, nos últimos 20 anos, que coincidência, né? Coincidência. Mas não, não é nada de coincidência, mas para vocês é coincidência. Nos últimos 20 anos não deu apareceu inteligência artificial, apareceu mais robôs, apareceu o próprio YouTube, internet aí que revolucionou, né? Celulares, né? iPhone aí revolucionou, né? Da maçãzinha lá, quando ele mostrou, era uma coisa inatingível. E hoje qualquer um tem. Deu aquele boom, aquele salto. Mas fora na medicina, fora em tudo quanto é lugar, gente. Até num simples pedreiro, até num simples engenheiro, até num simples faxineiro. Até essas profissões mais simples também evoluíram. E é coincidência? Não. É Jesus enviando esses seres estelares que você tem na sua casa, que você tem no seu convívio familiar. No meu caso, familiar, amigos, conhecidos e vizinhos. Para justamente ampliar, para abrir a nossa mente, clarear, trazer o amor, porque era muito comum na minha geração, nós não dividíamos, nós com 7, 8, 10 anos, pegar nosso pacotinho ali, é meu, e a mãe mandar, o pai mandar, a tia mandar, a gente chorar, eu mesmo era e eu me acho evoluído, e eu me acho grandalhão, mas daí eu vejo as crianças aí, eu digo, tem muito que aprender ainda. Não, divide, dá pro teu priminho, não, é meu. E essas crianças nem precisa falar, a maioria vai lá e divide, não é mesmo? E você fica assim, mas nem fui eu que ensinei. Mas diz sua família que foi, né, velho? Às vezes nem foi você que ensinou, foi criança mesmo, automático. Ou a criança vem e conversa com você com 7, 8 aninhos, de repente vê você triste ali, sua mãe, seu paizinho triste, porque a gente fica, né, o semblante lá. E a criança vem, sobe na cama e fala com você, te dá uma orientação, te dá um conselho, mãe, eu tô aqui, ou mãe, eu te amo, bata a cabecinha ali. Atitude de um ser amoroso, de um ser com amor que nós ainda não compreendemos. Entendeu? Eu ouço relatos reais disso. Tenho amizades que falam relatos dessa. Eu fico emocionado, mesmo à distância, porque é confirmação que não é um sonho, não é uma fantasia, que realmente o que nós estamos presenciando desde 90, 95, está cada vez mais. E de 2000 para cá deu um boom e as crianças famosas superdotadas. Para quê? Para a evolução. Porque essa passagem, Jesus está falando da evolução do planeta e de nós, seres humanos. Só que o planeta praticamente continua o mesmo. Na parte material, vai continuar o mesmo. O que vai mudar é as características, as virtudes dos seres humanos. Então, já está acontecendo, é que está no silêncio.
na surdina, sem alarme, sem apocalipse, sem, né, sem... É no tempo de cada um, quando a gente vai morrer, né? Aí lá acontece a separação. Muitos irmãos, muitas irmãs, milhões, tá aqui no livro Transição Planetária, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, escrito por Emanuel Filomeno de Miranda, né? Ditado por ele, que já está acontecendo há centenas de anos, mas agora se intensificou. E por isso que a gente está vendo uma melhora, já uma diferença. Os bons estão começando a aparecer. Os bons estão começando a não ter vergonha mais de serem bons, de serem honestos, de serem, né, de Cristo, de Deus. Doa a quem doer. Mostrar essas virtudes. Porque já está acontecendo. Os maus já estão perdendo poder. Os maus já estão indo embora, né? Muitas mortes coletivas, muitos desastres. Por que isso? Terremotos. Para haver a separação. Já está acontecendo. Só que não vai ser fisicamente como a gente imagina. Ela é no espiritual, quando a gente morre, quando a gente desencarna. Aí lá, Deus vai ver, Jesus vai ver, os anjos, né? No caso aqui, você é o peixe bom ou você é o peixe mau? Se você é o peixe mau, vai ser convidado a se retirar e ir para vários outros planetas que estão na mesma fase da Terra, né? Então, ó, quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e se sentarem e recolher os bons, né, em recipientes e os deteriorados jogar fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, o famoso pranto e ranger de dentes. Aí o que eu consegui tirar aqui, pincelar? Aqui, ó. Fornalha de fogo. O que nós poderíamos comparar com nós? Nossa situação, né? Já que vamos falar de nós, né? Vamos falar da nossa era, né? Do nosso tempo de vida, que temos mais uns 50, 70, 80, 100 anos ainda aqui. O que nós podemos comparar a fornalha de fogo, quando Jesus fala fornalha de fogo? Ó. Lançarão na fornalha de fogo. Então, os lançarão na fornalha de fogo. O que é a fornalha de fogo? Se nós continuarmos no mal, né, continuarmos agindo no mal, pensando no mal, e aí é tudo do mal, né? É inveja, é intolerância, é racismo, é tudo que é contrário a Deus, né? Contrário ao bem, contrário ao amor, contrário à caridade, orgulho, tudo que for contrário, até o pensamento que for contrário ao correto, ao certo. Aí a gente só vai aprender, fornalha de fogo é aprender pela dor, pelas provas, pelas dificuldades. Então eles lançarão esses espíritos maus, essas pessoas que continuaram no mal, que querem continuar no mal, em um mundo de provas e expiações parecido com o da Terra. Porque aqui a gente sente dor, aqui a gente sofre, aqui a gente tem provas, aqui a gente tem expiações, aqui, né, ainda mais os bons, as boas, são maltratados, são mal compreendidos, fazem injúria, inventam coisas. A pessoa tem que estar muito alicerçada na fé para não desistir. Porque o mal inventam coisas de quem é do bem. Eles não enxergam a pessoa que é do bem, eles inventam, porque eles não conseguem fazer igual, eles não conseguem atingir aquela evolução, então eles inventam para diminuir o caráter, diminuir a índole da pessoa. E se a pessoa não está alicerçada, a pessoa cai, a pessoa desiste, a pessoa se rebaixa. Por isso que temos que... Então, fornalha de fogo, igual, aprender pela dor, pelas provas, pelas dificuldades. E o pranto, né? Quem está no pranto, né? Que é o que sofre. E o ranger de dentes, né? Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então, o ranger de dentes, a revolta, né?
é aquele ou aquela, né? Pessoa, espírito, alma, nós mesmos, que, que se acha injustiçado, que se acha vítima de Deus. Esse ou essa pessoa, ou esse espírito ou essa alma, precisará de mais dor para sair da cegueira espiritual. Então, quanto mais eu me acho injustiçado, quanto mais eu me acho vítima, né? Vítima da sociedade, vítima da família, vítima de Deus, mais dor eu sinto. Mais provas ruins, mais dificuldades para a minha vida, eu puxo. Porque eu estou lançando para o universo que eu não mereço. Que eu não mereço ser bem tratado. Que eu não mereço receber o amor. Que eu não mereço receber as coisas boas da vida material. Porque eu só foco na negatividade. E tudo que nós desejamos de coração, aquilo que nós focamos, desejamos, ele plasma no universo. Se nós desejamos harmonia, desejamos a paz, quanto mais verdadeiramente, mais harmonia, mais paz, mais alegria, mais felicidade nós trazemos para a nossa vida. E não é um mantra, não é um... O mantra é bom e é real, mas é real. Se eu vibrar só, porque a nossa vida, gente, ela é uma vibração. A vibração é energia. É que a gente não enxerga, mas a energia, a gente é envolto de energia. O tempo todo. Então, aquilo que eu vibrar, aquilo que eu desejar, aquilo que eu mais penso, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais desejo, vai acontecer. Então, e geralmente as pessoas que focam, né? Quando acontece uma coisa, né, de ruim, por que eu, Jesus, Deus? Por que eu? O senhor não gosta de mim? O senhor não me ama? Tanta pessoa aí, e eu que estou com essa doença, e eu que não dou certo no amor, e eu que não cresço no trabalho, e eu que não recebo um salário digno, e eu que sou injustiçado, e eu que sou isso, e eu que sou aquilo, tudo de negativo. Eu estou puxando coisa negativa para mim. Eu estou aceitando que eu não mereço. Só que todos nós merecemos coisas boas. Todos nós temos direito de ter coisas boas. Mas para isso nós temos que vibrar. Temos que mudar o nosso foco. Eu sou um exemplo. Até 2 anos atrás era o foco só na negatividade. Aí mudei o foco, olha aí a transformação. Estou mais feliz. E quando a gente está mais feliz, a vida é mais leve. Sem complicação e sem milagre. É tudo questão de pensamento. Tudo questão de vibração. O que você quer? Você quer focar na negatividade ou você quer focar no amor? Foque no amor. Foque no merecimento. Porque uma coisa que nos ensinam, e hoje eu compreendo, hoje eu digo, já faz anos já, mas cada vez que eu amadureço, cada ano de aniversário, cada 10 anos, 20, né, ficando mais velho, mais maduro, a visão é outra. Quando nos vem coisas boas, quando nós realizamos um sonho, eu sempre boto aqui, não é o meu sonho, por isso que eu boto aqui, porque eu não sou material, eu não... Se tiver, se não tem, não tem. Mas a maioria, né, eu conheço o psique feminino e masculino do ser humano, sei que o sonho de vocês, da maioria, é um carro, é uma casa, é um terreno, né? É uma fazenda, é um sítio. Né? Se eu realizo esse sonho, se eu consigo, tem muita gente que, ao momento que consegue, até acha que não consegue. Eu não mereço. Quando encontro uma pessoa maravilhosa para relacionamento, a pessoa deu uma checklist ali, ó, do jeitinho que eu imaginava, do jeitinho que eu pensava que um amor deveria ser. Aí chega, Deus coloca na vida, Deus coloca no caminho. Aí a pessoa, mas eu acho que eu não mereço. É muita lenha pro meu caminhãozinho, é muita coisa. Eu não mereço. Aí você está desdenhando, você tá, como eu disse aqui, você está sendo revoltado contra Deus, porque Deus te deu, Deus te colocou no caminho. Deus
te encaminhou para você financiar aquele carro, aquela casa, aquele... Então, merece sim. Se você, de alguma forma, de algum caminho, chegou naquela casa, chegou naquele terreno, apareceu o relacionamento ali que você tanto sonha, deseja, você tem que botar na sua mente, no seu coração, se apareceu, se eu cheguei até essa terreno, se eu estou dirigindo esse carro que eu sonhava, eu mereço. O Pai viu que eu mereço. E você já sente um bem-estar, você já sente uma outra. Você muda a sua vibração, e quando você muda a sua vibração, você diz para o universo que você está pronto, que você está pronta para receber mais. Porque você merece mais. Você é um filho, uma filha de Deus. A gente esquece, a gente é condicionado a... Isso é... né? Séculos e séculos, né? Geração após geração, a gente é condicionado a comer, beber, dormir, levantar, ir trabalhar, voltar e repetir tudo de novo, né? Comer, beber, dormir, tomar banho, comer, dormir e repetir, né? Esse ciclo. E aí chega uma fase que fica automático. A gente nem pensa em planejar, nem pensa em querer sonhos, querer conquistar algo na vida. Fica no automático. Levanta, acorda, vai trabalhar, volta, levanta, acorda, dorme, levanta, acorda, vai trabalhar e assim vai. E esquece de entender que nós somos uma bênção, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, e nós temos merecimento sim de sempre querermos o melhor. Queremos o melhor, desejarmos, sonharmos com algo bom, porque nós temos em nossa vida que não viver no automático. Nós temos que sair, como aquele filme Matrix, né? Mais ou menos isso. Temos que sair da Matrix. Quando a gente consegue sair da Matrix, pensar fora da casinha, ou da caixinha, como a maioria fala, é um termo mais ou menos, né? A gente consegue ver um todo. E aí a gente domina o nosso destino. Quando a gente domina o nosso destino, gente, Deus só manda as bênçãos. Começa a chover. Começa, você fica assim impactado. Meu Deus, eu não mereço tanto, eu não mereço. Aí depois a gente lembra, eu mereço sim, eu mereço porque sofri, eu paguei, comi aquele pão amassado, fiz isso, fiz aquilo. Eu mereço sim, eu mereço. Tá na hora sim. Não podia ir embora sem receber tantas bênçãos. Não é mesmo meu pai, meu irmão, que é Jesus, o pai que é Deus, e os padrinhos, né, que são nossos mentores, amigos. Não, vocês merecem. E vocês merecem. Basta abrir os olhos. Começar a agradecer. Comece a agradecer. Porque sim, você comprou sua casa, você comprou seu terreno, você está num emprego bom. Sim, foi esforço seu, você correu atrás. Mas lembre que sem a permissão do velho, eu tenho intimidade, sem a permissão do velho, sem a permissão desse irmão aí, nada acontece. Eu mesmo já tive provas aqui mesmo. Se não orar, se não pedir para me ajudar e para inspirar, para intuir, isso é na vida de todo mundo. E se eles quiserem dar um teste, eles vêm e você não consegue fazer direito. Tem vídeo meu aí que vocês não percebem, ou perceberam. Foi rapidinho. Por quê? Porque eu esqueci de pedir. Eu deixei a soberba subir. E não é assim. E é assim na vida de todo mundo, gente. Quando vocês tiverem um planejamento, uma ideia do que fazer na vida, uma empresa, abrir uma loja, abrir um comércio, se vai continuar CLT, se não vai, se vai sair da firma, se não vai, se vai sair do casamento, se não vai, se vai lutar pelo casamento ou não vai, se alguma coisa da sua vida, uma decisão, se recolha, tenha humildade e se recolha e peça. Peça uma orientação espiritual para Deus, para Jesus, para o santo, né? Santo Antônio, Santo Agostinho, Santa Teresinha de Fátima, Santa
qual é a outra santa que tem? Maria, Mãe de Deus, qualquer santo que você goste. Padre Cícero, né? Aí o pessoal do norte, Padre Cícero, qualquer santo. Porque o nome, eles não importam. Não estou nem pelo nome. Eles são tão bons, tão amorosos com nós, que eles não se importam com o nome. Eles dão o nome, eu vou dar o que você quer. O importante é o seu coração, é o seu entendimento que nós somos dependentes do Pai. Que não somos nós que fazemos as coisas. Nós só conseguimos fazer porque o Pai permite. Nós só conseguimos realizar aquele desejo, aquela compra daquele carro, aquela compra daquela casa, aquele emprego, aquela namorada, aquele namorado, aquele marido, aquela decisão, porque o Pai permitiu. E se eu estou naquele momento com aquela pessoa, ou com aquele carro, com aquela casa, e talvez não é o carro que eu goste, não é a casa que eu goste, não é a cidade, o lugar que eu goste, algum propósito tem. E quando a gente tem esse entendimento, essa humildade, porque essa é a verdadeira humildade. No momento que a gente vai orar para conversar com o Pai, né? Se você respeita o seu pai encarnado, você não chega gritando com o seu pai, não é mesmo? Você vai chegar lá e, pai, preciso conversar contigo. E aí você até meio que baixa a bolinha, né? E fala manso, né? E é assim com o nosso Pai, com Deus. E quando a gente faz isso, e o Pai percebe que a gente faz verdadeiramente, vira um hábito, né? Não tomar as decisões baseadas só no nosso pensamento, na nossa vontade, mas sim o que o Pai deseja, qual é o conselho, a orientação, e depois você analisa se é certo, se não é, se vai, porque você decide. Mas é bom ter uma orientação do pai e da mãe quando a gente liga, né? Não é gostoso? Né? Bah, mãe, tá, bah, pai. E eles dão. Tu acha que o pai não vai dar? Ele dá, é através da inspiração, através da intuição, em sonhos. Alguém grava um vídeo e fala, ou você abre um aplicativo aí, o YouTube, coisa, e de repente dá ali uma mensagem, uma palavra, uma frase, e te clareia. Ou alguém aparece, um amigo, uma amiga, alguém na rua, e conversa vai, puf, a frase. E você, pá, cai bem certinho porque eu queria fazer. Você até acha que foi ideia sua, mas foi, ó, a bênção de Deus, foi o Deus apontando aquele ser humano, aquele seu amigo, aquela sua amiga, para falar. E é assim na vida de todo mundo. É que as pessoas estão no dia a dia, correria, e não percebem. Mas nós que temos um pouquinho mais de sensibilidade, não aquela sensibilidade que as pessoas debocham, mas sensibilidade do bem mesmo, assim. Analisa, estuda, percebe, observa, entende, compreende além da matéria. A gente percebe isso diariamente. Só que é triste quando a gente percebe, sabe quem realmente ajudou a pessoa e a pessoa nem se dá conta, nem agradece, não eu. Mas agradece quem verdadeiramente ajudou, né? Que foi Deus, foi Jesus, foi o santo, a santa que a pessoa gosta, né? Acredita. Então, assim será na confirmação. Tá? Os anjos sairão e separarão os malvados do meio do justo, e o lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e a rede dele. Disse-lhe Jesus, e ele diz, por isso todo escriba que se torna discípulo do Rei dos Céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Outro tópico aqui que eu não li ainda. Né? Quando Jesus falou lá no sermão profético, né, Jesus nos deu a lista, né, que as pessoas interpretaram como Apocalipse, nada contra, né, mas a lista, né, do que iria acontecer até a terra se transformar e até acontecer essa pesca dos anjos, né, que já está acontecendo. E a lista, minha gente, já está acontecendo. Tá? Agora você me pergunta, mas então a Terra já é um planeta regenerado? Não. Falta muito ainda.
pelo andar da carruagem faltam os 200 séculos. Por quê? Porque como Deus não vai chegar aqui e matar todo mundo de uma vez, né? Não vai ter um tsunami que vai matar todo mundo, não vai ter um terremoto que vai matar 8 bilhões de todo mundo. Então tem que esperar, né? Esperar nós atingirmos nossos 80, 90, 100 anos e ir embora. Aí, o que está acontecendo? E já está acontecendo há séculos. Né? Que a gente nota, né? Acabei de falar das crianças. Cada geração, querendo ou não, são mais evoluídas, né? De alguma forma. Ou intelectual, ou moral, né? Ou na ciência. De alguma forma, né? Se nós compararmos nós com nossos pais, nós somos, né, querendo ou não, diferentes. Né? Mais inteligentes, mais espertos, mais amorosos. Né? Nossos pais, comparado com os pais deles, com a geração deles, também são mais espertos, mais inteligentes, mais amorosos. E os nossos avós, comparado com os bisavós, são mais amorosos. Então, cada geração... Né? E imaginem essas crianças. Lógico, tem os malzinhos ainda, tem os bandidinhos, né? Não vê essas crianças aí, esses adolescentes que mataram o cão orelha, né? Isso aí são magos das trevas que reencarnaram, que infelizmente estão... Como Jesus é amoroso, Jesus é bom, Jesus é justo, e está deixando até essas trevas, né? Esses capirotos aí, reencarnarem, para ter uma chance de tentar mudarem, né? Só que pelo jeito esses aí, esses adolescentes que mataram o cãozinho orelha lá, não vão mudar coisa nenhuma. Esses aí já tá certo que vão para Quirón, vão para algum... Já é certo que são os peixes maus. Esses aí nem precisa se preocupar. É só questão de tempo, né? Ou daqui a 1 ano, ou daqui a 100 anos. Mas que uma hora eles têm que ir embora, eles têm que ir embora. E aí eles vão ver. Porque é assim para todo mundo. Mas nós, a maioria de nós, principalmente os que acompanham, os que até porque se acompanham, é porque são de Deus, são de Jesus, né? Porque quem não é não consegue escutar a nossa voz. E é assim, gente. Quem não é não consegue nem sentar perto de nós, gente. E é assim. Quem não é não consegue ficar mais do que 5, 10 minutos do lado da gente. E até não é culpa da pessoa, é questão de afinidade, é questão de energia, é questão de quem está acompanhado de quem. Você está acompanhado de Jesus, você está acompanhado de Deus. O outro está do capiroto, o outro está dos obsessores. Os obsessores vão querer ficar do lado de Deus, de Jesus? Não. Então, ó, é que nem, né, bandido com a polícia, não quer ficar do lado da polícia. Então, se afasta. Então é normal quem é de Deus, de Jesus, não ter tantas amizades verdadeiras, não ter tantas pessoas em volta, não ter tantas pessoas sempre do seu lado. Só estarão do seu lado e só estarão com você verdadeiramente, sem máscara, porque você percebe, Deus não te deixa sem saber. Quem é de Jesus, que também de alguma forma lê, de alguma forma faz, de alguma forma é do bem, porque daí as afinidades, né, se fundem. Então é normal, gente. Não fique triste, não fique angustiado se a sua família não te apoia, se as pessoas te abandonam, se as pessoas são falsas amizades e você acaba descobrindo, você se decepciona e você chora. Meu Deus, eu achava que era minha amiga, meu amigo. É Deus limpando o caminho. Deus tirando as pessoas ruins, os peixes maus em volta de você. Você tem que ficar feliz, alegre. Viva a sua vida, siga o seu caminho. E se não quer se aproximar de você, não dá bola. Não dá bola. Porque só vai se aproximar de você quem realmente estiver afinizado, quem estiver nos mesmos pensamentos, quem estiver no mesmo grau evolutivo. E aí, vale a pena você se entregar, falar, conversar e ser amigo. Não dos ímpios, porque os peixes maus aqui serão separados, já estão sendo separados. Jesus mesmo falou aqui, né? Que recolherão os bons e recipientes e os deteriorados jogarão fora. Assim será na consumação da era.
O Jean está separando do meio, está separando os malvados do meio dos justos. O que isso vai acontecer? Com o passar dos 10, 15, 20, 30, 50 anos para frente, 60, 70, vai ser mais comum as pessoas boas de verdade, que procuram ser boas de verdade, que procuram ser de Jesus de verdade, que procuram ser honestas de verdade, não é só em aparência. Os maus, mau caráter, né? Pessoas falsas não conseguem ficar perto, porque é a separação que já está acontecendo. E quando for um mundo de regeneração, daqui a 100 anos já está próximo, praticamente já é. Né? Imagina essas gerações de agora, que vão ter filhos, vão ter filhas, aliás, que tem 15, 20 anos, então a cada 20 anos, 30 anos, né? Daqui a 100 anos, com certeza já é. E aí, esses maus já estão sendo um jeito de se separar de você, que é do bem. E lá no mundo de regeneração, aqui nesse mundo de regeneração, quando for, aí vai ser normal só conviver com os bens. Os maus vai existir um pouco. Não vai deixar de lá, vai ser. Só que eles não vão conseguir ter tanta força como eles têm hoje. Hoje o mundo é preparado, a sociedade, para favorecer eles. Você vê eles ganhando aumento de salário, você vê eles ganhando cargos, subindo nas empresas, você vê eles com os melhores carros, com as melhores casas, você vê eles, os maus, com as mulheres mais bonitas, né, mais gostosas, os homens mais bonitos, os homens mais gostosos, né, que a mulher também acha homem gostoso. Você vê eles. Hoje é assim, porque a sociedade ela é pro mal. Ela favorece o mal, porque o mal grita mais, o mal escandaliza mais, né? O mal faz gritaria, o mal faz barulho. Que é do bem não, porque é do bem não precisa, sabe que não precisa fazer barulho. Não precisa dizer, eu trabalho, eu faço. Não, porque quem é do bem sabe que faz. Se alguém viu, viu. Se não viu, não viu. Se alguém valorizou, valorizou. Se não valorizou, vai se entender com Deus, com Jesus. Agora quem é do mal, né, não aguenta. Como sabe que é lá de vez em quando que faz o serviço direitinho, que é lá de vez em quando que faz alguma coisa, que faz alguma caridade, ele vai gritar. Ele vai, eu lavei lá, eu varri aqui, eu recolhi o lixo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço aumento, eu quero aumento de trabalho, porque eu trabalho que nem um doido aqui. Não? Os do bem passam tranquilo e trabalham às vezes muito mais, às vezes não, geralmente mais, porque é do bem as pessoas se prevalecem, né? Porque é do bem geralmente não consegue dizer não, né? Daí a pessoa pede, faz aqui, aí a pessoa faz, faz aqui, aí a pessoa faz. Aí a pessoa faz 4, 5, 7 funções e ninguém percebe. Dizem até que é vagabundo. Porque o mal tenta desmerecer quem é do bem. Isso em todas as áreas. Você sabe o que eu estou falando. Todas as áreas. Mas não se preocupe, não desista de ser do bem. Porque isso são provas. E todo o mal que fazem para pessoas do bem não fica impune. Não fica impune. Por que há muitas doenças? Por que há muitas contradições na família? Por que dá muitas desavenças? Por que há muitas separações? Por que dá muitas brigas? Por que há muito desemprego? Por que muitas coisas ruins acontecem na vida das pessoas que são maus, que pensam maus, que têm maus pensamentos, más virtudes, são os ímpios, más qualidades, ainda que façam a máscara assim de pessoas boas por interesse, né? Por que se dão mal? Porque Deus não aceita que façam mal para pessoas de bem. Então cuidado você que faz alguma coisa de mal para pessoas bondosas, homens e mulheres bondosas. Cuidado. O pai está vendo. E um pai não deixa sem resposta. Então cuidado. Né? Então outra coisa. A Terra ainda não é um mundo regenerado, mas já estamos em transição planetária. Então, já lemos tudo, então? Então tá. Então, era isso, né? A grande ideia geral é a transição planetária. Jesus está falando da transição planetária que todo mundo vai passar. E talvez muitos de nós
talvez muitos de nós, a maioria de nós, é uma das últimas encarnações aqui. Uma das últimas oportunidades que nós temos. A gente sempre gosta de comparar e fica mais fácil para nós entendermos, eu, Eduardo, nós entendermos, com uma escola, faculdade, um cursinho, sei o que você quer, uma escola. E chegou dezembro, nós estamos loucos para as férias escolares, né? Que era 3 meses, eu nem sei se hoje é, não tenho criança, né? Eu não sei nada. 3 meses, vamos para as praias, coisa e tal. Só que a gente vê os coleguinhas, os CDFs, né? Os que sentavam lá na frente, lá, os puxa-saco das professoras, dos professores, passando, ganhando ali, passando. E você, o professor te chama por último. Aí o professor te chama e te dá obrigado, o boletim escolar. Te dá o boletim escolar. Aí você, mas senhor, não pode? Como que eu tirei tanta nota negativa assim? Aí a senhora vai dizer, você faltou demais, teve aula que você não veio, você, né, procrastinou, que é o que a gente faz, né? Procrastinar, a gente deixa para o futuro. Não, quando eu me aposentar, eu volto ali a Bíblia, aí eu tenho tempo para ir nos lugares, ajudar as pessoas, aí eu tenho minha aposentadoria para ajudar, fazer caridade. Então a gente vai procrastinando. Procrastinar é empurrar com a barriga, né? No nosso termo simplório. A gente vai empurrando para depois. Amanhã eu faço. Aí chega amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Quando eu ficar bonito, quando eu arrumar os dentes, quando eu cortar o cabelo, quando eu implantar o cabelo, quando eu tiver uma roupa mais adequada, quando eu aprender, quando eu tiver um curso de fala de oratório, a gente vai sempre procrastinando. E aí a professora disse, né? Você procrastinou. Você vai entrar em recuperação, vai estudar mais 2 semanas. Eu sei porque eu passei por isso, eu estudei 2 semanas, acho que era 93, 94. Faltei demais, né? 93, 94. Aí você vai ficar 2 semanas estudando. E aí a gente fica, mas a maioria dos meus colegas se forem, você fica lá mais uns 4, 5 lá, estudando, 2 semanas que podia estar, né? Somos nós. Somos nós. Nós estamos em recuperação. Nossa geração está em recuperação. A última oportunidade de quem vai ser o peixe bom e de quem vai ser o peixe mau. Quem vai ficar? Quem vai ir embora. Assim como nossos irmãos capelinos. Quando capela, lá no sistema de cocheiro, está aí na ciência, gente, na ciência. Ó, astronomia, né? Está lá, sistema de cocheiro. Os irmãos capelinos, né? Quando a capela passou a mesma coisa que nós, para a regeneração, os que continuaram no mal foram convidados para vir para cá, que são os egípcios, os astecas, né? Monotecas, adoro brincar, é Chaves, aí é muito Chaves, os astecas, né? Toda os gregos, né? Os egípcios, aquela relação, os antigos. Aí esse povo sumiu, os Atlantes, né? De Atlântida, os Atlantes, existiu os Atlantes, foram embora. Por quê? Porque já se recuperaram, já estudaram de novo, aprenderam, apesar da dor, né? Na fornalha, né? No sofrimento, na dor. Porque viver na Terra aqui é dor, é sofrimento, né? Porque não é fácil. Ainda mais se você quer ser do bem. Não é fácil. Porque você é criticado, você é excluído, olha, não é fácil. Mas a gente sabe o que está fazendo. Quando a gente tem fé. Quando a gente acredita em Jesus. Quando a gente acredita em Deus. Quando a gente acredita naquilo que nos dá um norte, nos dá um rumo. E esses irmãos capelinos, que são os egípcios,
Quando eles atingiram, recuperaram, né? Se recuperaram, acertaram na prova final, né? Fizeram tudo de novo, voltaram. E agora já é o planeta de todos. Aqui também. Só que se nós continuarmos... Nós não, porque a maioria aqui é de Jesus, a maioria para estar aqui é de Jesus. Né? Para aguentar isso, tem que ser de Jesus. Os mal não conseguem. Os mal não conseguem, os mal passam. E não é só o meu, não. Qualquer palestrante, qualquer pastor, os mal eles passam, desligam, saem de perto. Aí vai falar de Jesus. Aí vai falar de Deus. Bobagem. Então, né? Só quem consegue ficar, que consegue ler, que consegue ouvir, que consegue ir na igreja, que consegue ir no centro espírita, que consegue... É porque já é de Deus, já está no caminho certo. Né? Agora, os ímpios, os maus, não conseguem. Esses aí estão, com certeza, vão ter que voltar mais umas 2 vezes aí, para ter mais umas 2 chances. E se não conseguirem virarem homens e mulheres de bem, felizmente, serão os peixes retirados de perto de nós. E irão embora para outro planeta, um planeta parecido com o da Terra. Hoje é Quiron. Mas não tenha medo. Né? Não tenha medo. Você está no caminho certo, é só fazer o bem. É só orar, rezar, seguir os preceitos de Deus, de Jesus. E seguir no bem. Que nossa chance de voltar, porque quando nós voltar, a Terra já está um pouco melhor, né? Daqui a 100 anos, 200 anos, vai estar melhor. Então, aí nós vamos viver muito mais felizes, porque hoje o mal impera, né? E aí o mal não deixa nós sermos quem nós realmente somos, né? Porque isso prevalece no quem é de bem. Eles tiram nós para bobo, né? Dão golpes em nós. Mas quando a Terra for regenerada, daqui a 100, 200 anos, que está bem próximo mesmo. Muitos de nós ainda vão ver, quando nós tiver 70, 80 anos de idade, nós que temos 30, 40, 50 anos hoje, quando nós tiver 70, 80 anos, nós já vamos ver. Quem tiver olhos, né? Como Jesus diz, quem tiver olhos para ver, como eu consigo ver a grande evolução que já teve nos últimos 100 anos. Eu consigo ver. Você, se parar para pensar, se parar para estudar, se parar para analisar, comparar, hoje, há 100 anos atrás, você também vai ver uma grande evolução de todas as áreas. Seja evolução tecnológica, seja evolução industrial, mas principalmente a emocional e moral do ser humano, mesmo com os maus que estão aí. Então já tem. Não venha com preconceito, porque já tem. Basta ter olhos para ver, como Jesus disse, né? Tem que ter olhos para ver, tem que ter ouvidos para ouvir, né? Coração para sentir. Se não tiver, não vai sentir, não vai perceber nada, vai viver a vida como um robô, como 90% da população. Então, muitos de nós que temos 30, 40, 50 anos, quando nós tiver 70, 80 anos, 90 de idade, nós vamos conseguir ter uma pontinha que nem meu avô teve da internet. Ele conseguiu nos últimos 5 anos dele, né? Conseguiu ver um pouquinho do deslumbre do que eu iria fazer com a internet. Ele conseguiu ver, ele falava só para o grupo público e eu ia falar para milhões de pessoas, para o mundo inteiro. Ele conseguiu ainda ter conseguir mostrar para ele um deslumbre do que seria o futuro da religiosidade e de como espalhar a palavra. Ele conseguiu. Graças a Deus, Jesus e aos amigos me deram essa oportunidade de ter a chance de gravar, né, há 5 anos atrás, para poder mostrar para ele como é que seria e como é que vai ser, né? Ele ver em vida antes dele ir embora. E vai ser uma coisa nossa, quando nós tiver 80, 90 anos, nós vamos ver muita coisa. E nós vamos comparar com agora e vamos dizer, olha, realmente deu uma diminuída na maldade. Realmente as pessoas estão mais solidárias. Realmente, porque daí são os nossos netos, os nossos bisnetos, que já se passou 3, 4 gerações daí, que se nós achamos nossos filhos hoje, com 20 anos, mais evoluídos que nós, mais amorosos, e tem muitos,
Imagine os nossos netos. Imagine os filhos dos nossos netos. Imagine os filhos dos filhos dos filhos. Aqui, sexta geração. Então, cabe a nós seguirmos no bem, seguirmos orientando, seguirmos fazendo bem, para garantirmos o nosso lugarzinho ou aqui, ou irmos embora para outro planeta melhor. Porque é assim, gente, evolução sempre evolui. Sei que parece um papo estranho aqui para muitos de vocês, mas não é. Um dia vocês saberão. Um dia vocês levantarão o véu do esquecimento e saberão toda a verdade. E aí vocês vão lembrar desse maluco aqui. Se por um acaso foi através de mim a primeira vez que vocês ouviram falar disso. Mas não sou maluco. Não é ideia da minha cabeça. É real. Transição planetária é existente. Ela é verdadeira. Ela é real. E é por isso que os bons estão se levantando aos poucos e aparecendo, dando a cara tapa. As boas. Tem muita mulher também. Para isso. Para o povo acordar. O povo sair da Matrix. O povo entender que está nas mãos deles. Delas. Mudar a história. Mudar o seu destino. Que nós temos uma oportunidade gigantesca ao estarmos aqui vivos, de nos tornarmos homens, mulheres melhores de quando nós chegamos, quando nós nascemos. E já somos. Se nós compararmos a cada 10 anos para trás, outras versões, nossa, que a gente até olha assim, meu Deus, eu fazia isso. Meu Deus, eu pensava desse jeito. Meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus. Não era eu. Porque você está melhorando. Se você vê essa evolução aqui, vivo, imagine após, né? Que daí você vê a sua verdadeira evolução. Porque daí não tem esse corpo, essa coisa aqui segurando você, segurando a sua essência. Porque eu sempre falo, nós sempre falamos, e as pessoas muitos estão entendendo, mas a maioria não entende, não sabe. Nós somos uma luz divina dentro de nós, desse corpo. Esse corpo, ele não deixa, eu digo esse corpo não é só o meu, mas é de todo mundo, ele não deixa sair a luz, o verdadeiro ser que você, minha amiga, meu amigo, é. Pode ver, quando você faz o bem, você não se sente outra pessoa, você não se sente mais realizado, mais realizada, você não se sente mais feliz. Você não sente um amor mais infinito, um amor mais forte, um amor mais puro? Porque daí, quando você faz o bem verdadeiramente, é a sua essência fazendo. É o seu verdadeiro eu, e não esse corpo. Que nós temos limite, esse corpo nos dá limite, mas a nossa alma não tem limite. E essa que Jesus falou é para a nossa alma, a transição planetária. E a separação, já está acontecendo. Então, tenha olhos. E não é nada de pânico, nada. Siga a sua vida. Só siga com as orientações de Jesus, de Deus. Não com o Eduardo, mas de Jesus, de Deus. E onde eu encontro as orientações de Jesus? Na igreja, nos templos evangélicos, no centro espírita, na minha própria vida, porque eu digo que eu comprei, né? Mas você também pode comprar, pode ter. Hoje todo mundo tem. Na Bíblia. Está espalhado por aí. Hoje é fácil, a gente vai encontrar alguém falando, não é só eu. Então, segue a vida em Jesus e você estará garantindo estar nessa rede, que nós já estamos na rede. Já foi puxado. Agora já está acontecendo a separação. E é por isso que muitos maus estão morrendo. Maus que eu digo aos os grandes ditadores, né? As pessoas cruéis mesmo, Osama Bin Laden, os cruéis mesmo, né? Maduro perdendo poder, aquele lá do Irã, lá, né? Também está prestes a perder o poder. Por que isso? Porque já está acontecendo a separação. Só que, de novo, Deus não vai matar todo mundo que nem a pessoa imagina no Apocalipse, assim, direto. Não. Deus respeita o livre-arbítrio e sabe que
Deus tem paciência, Jesus tem paciência, os anjos têm paciência, né? Sabe que é uma hora, vai demorar 100 anos, 120. Uma hora o Eduardo tem que voltar. Uma hora o Eduardo tem que voltar, então deixa ele viver lá, deixa ele fazer as bobagens dele lá, mas agora tem que voltar. Então, só que eu quero burlar, né? Eu já tô burlando, tô lendo, tô procurando ser uma pessoa do bem, com falhas, com erros, mas tô procurando, né? Pra quando chegar lá, poder negociar, né? Poder dizer, olha, tá, eu sei que eu fiz muita coisa errada quando era criança, adolescente, com 20 e poucos anos. Mas olha o que eu fiz, olha a transformação, olha os últimos 50 anos que aconteceu. Aí pode ser que dê uma amenizada, né? Em vez de uma prisão fechada, regime fechado, seja uma prisão domiciliar, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Nós temos que, porque a vida é uma leveza e a nossa verdadeira vida é após. Não essa. Essa é passageira. Então, muito obrigado. Deu mais de uma hora. Tá na nossa hora, né? Os amigos sempre falam. E eu obedeço. Tá na nossa hora, né? Todos temos compromissos. Sejam compromissos materiais, compromissos espirituais, né? Então, temos que respeitar os amigos, as amigas. E pedimos àqueles irmãos, aquelas irmãs, agradecendo desde já a presença de todos aqui, que são maravilhosos, né? Vocês não fazem ideia, mas vocês fazem companhia para mim. Então, vocês fazem caridade sem você saber. Caridade é isso, gente. Não é só o material. Não é só dar roupa. Não é só dar o alimento. Não é só dar o abrigo. Caridade também é isso. Ao me acompanhar, ao me ouvir, vocês estão fazendo companhia espiritual, companhia energética. Vocês estão comigo aqui energeticamente. Vocês estão ligados comigo. Imagine milhares de fios vindo em minha direção. Vocês estão ligados comigo. Vocês estão fazendo companhia para mim. Então, muito obrigado por fazerem companhia nesse sábado e em todos os vídeos que a gente olha. E eu agradeço e espero ter levado uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Não é para se assustarem, porque é só levar a vida pautada em Jesus, pautada no certo, pautada no bem, e não precisa ter medo de nada. Né? Quem leva a vida na falsidade, nas falsas amizades, com interesses, esse sim tem que se preocupar. Você não, nós não. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo para quem se conhece, né, já sabe, pegue seu copo com água, recipiente, garrafinha, né? E vamos pedir a Deus, vamos fazer nossa oração de encerramento? Vou pedir a Deus, a Jesus, que fluidifique o nosso copo com água, nosso recipiente, trazendo energia, nos dando vitalidade, limpando as impurezas da nossa alma, da nossa aura adquirida no decorrer da semana, através dos maus pensamentos, através das invejas que lançam contra nós, os olhares gordos, tudo de negativo que lançam contra a nossa pessoa, contra a nossa alma, contra a nossa aura. Que essa água limpe, fluidifique e traga a energia vital de Deus, de Jesus e dos mentores para dentro de nosso organismo. E assim possa curar algum mal, alguma dor, física ou espiritual, que venhamos a ter neste exato momento. Te agradecemos, Deus, te agradecemos, Jesus, agradecemos aos mentores, às mentoras, aos anjos de guarda de todos esses milhares de amigos e amigas que nos são intuídos a vir nos prestigiar, aqui no Quai, aqui no Face e posteriormente aqui no YouTube, em todas as nossas redes sociais. Agradecemos pelo carinho, pela atenção e pela inspiração, por nos auxiliar, nos intuir, porque nós sabemos humildemente que sem a permissão de Deus, sem a permissão de Jesus, sem vocês, anjos de guarda, meu anjo da guarda, e anjos de guarda de todas as equipes aqui, de todas as pessoas que nos acompanham, em todos os lugares do Brasil e do mundo que nos acompanham, sem vocês, sem a inspiração, sem o auxílio,
Sem a intuição, nós não somos nada. Nós não conseguimos nem ler direito. Então, muito obrigado por esse estudo maravilhoso que nos clareou, que nos traz um acalento e nos traz as responsabilidades que nós temos como seres humanos de apoiarmos uns aos outros, através da leitura, através da caridade, através do amor, de todas as formas que nós conhecemos. Com o Pai Nosso, damos por encerrado a nossa leitura diária do Novo Testamento. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Um ótimo fim de semana a todos. Fiquem com Deus. E se puderem, venham nos acompanhar para o desafio diário, que amanhã nós gravaremos. Não sei o horário, mas que nós vamos gravar amanhã, domingo. Vamos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, quinta geralmente eu dou uma parada e sexta também, para sexta de noite fazer o evangelho. Então, quinta e sexta de manhã, de tarde, eu deixo vocês descansarem na minha voz, da minha presença, né? Que é um cara chato aí no feed de vocês. Mas eu agradeço desde já por não passarem o feed, por acompanharem. Porque vocês não estão acompanhando o Eduardo, vocês estão acompanhando a Deus, vocês estão acompanhando a Jesus, vocês não estão perdendo tempo. Não estão perdendo tempo. Não pensem que é 1 hora perdida, 2 horas perdidas. Pelo contrário, é 1 hora dedicada a Deus, a Jesus. E o Pai está vendo, o Pai está percebendo, e o Pai está só anotando, para quando você tiver com o coração aberto, você receber tudo aquilo que você vem pedindo em suas orações desde criança. Todas as bênçãos, todas as glórias, tudo de bom, as proteções. Porque lembre-se, você merece, você é merecedor, você é merecedora. Nós somos merecedores de estarmos nesse momento, vivenciando essa transição. Nada é por acaso. Nem um encontro, nem uma amizade real é acaso. Tudo tem um significado. Tudo tem um propósito de Deus para crescimento de ambas as partes. Basta vermos, basta analisarmos, basta entendermos a mensagem que Deus quer passar com esses encontros, com esses estudos, com essas leituras, com essas mensagens. Então fique com Deus, fique com Jesus, que seu anjo de guarda proteja vocês para mais uma semana. E para nós juntos a partir de amanhã, estarmos a semana inteira novamente. E lembrem-se, esses vídeos são atemporais. Sempre que quisermos lermos, quisermos estudarmos, quisermos ouvirmos uma palavra amiga, ouça de novo. E você terá um outro entendimento, apesar de ser um vídeo gravado. Você compreenderá melhor, porque você estará maduro, você estará madura, você vai entender o que eu quis dizer hoje. Que talvez não hoje seja um espanto, talvez seja um choque, talvez seja uma coisa assim irracional para você, porque você nunca ouviu, você não está familiarizado, mas é real. É real. A transição planetária sempre existiu, desde o tempo de Jesus. Só que agora está em sua fase final. Não sabemos se é 50 anos, 100 anos, 200 anos. Mas que está na fase final, tá. E se você quer despertar, desperte agora. Volte para Jesus agora. Porque nós não sabemos se nós estaremos aqui ou se nós estaremos em outro lugar. Então, pense bem. Pense com carinho. Dê uma chance para o seu coração. Dê uma chance para Jesus. Esse é o verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro amigo que não te deixa na mão nem quando você nem percebe.
Nem quando você acha que está sozinho, Ele está ali, cuidando de você. E você só vai entender mais tarde, quando você olhar para trás e ver que muitas coisas aconteceram. E se não fosse Ele estar do teu lado, meu amigo, minha amiga, você não teria força. Você não estaria onde você está agora, no local que você está agora, na cidade que você está agora, no país que você está agora, no trabalho, no relacionamento, na vida que você tem agora. Então, agradeça sempre a Deus, agradeça a Jesus, agradeça a seus mentores. É orações, 1 minutinho, 2, e não cai pedaço. Mas eles amam, eles adoram, eles sabem que você está antenado, antenada, que está andando com eles, que não está sozinho, sozinha. Tire da sua cabeça que você não é amada por Deus, que você não é amado por Deus. Você é. Todos nós somos. Só basta meditarmos e vermos. Então, abraço, fique com Deus e sem mais delongas.